História. Você já conhece a história dos três porquinhos? É a história dos porquinhos que construíram suas casas, mas veio o lobo e as destruiu. Porém, o lobo não conseguiu derrubar com o seu sopro forte a última casa porque ela era muito resistente. Então, agora vocês têm um desafio para descobrir aqui, olha, nessa atividade, qual casa pertence a cada porquinho. Desafio: descubra qual é o dono de cada casa. Siga as dicas e correlacione. Letra A. O dono da casa de madeira está de frente para você e veste uma gravata. B. O dono da casa de palha está de lado e veste um macacão. C. O dono da casa de alvenaria, de tijolos, está com o rabinho entre as pernas. Então, vocês vão observar cada um dos porquinhos. Aqui tem escrito de que cada casa é feita: madeira, palha, alvenaria, e tem os porquinhos. Então, de acordo com as dicas que tem aqui dentro desse retângulo, vocês vão descobrir e vão ligar cada porquinho para a sua casa. Agora, a próxima atividade, vou estar explicando aqui para vocês. Espera aí. Pronto, aqui, ó. As pessoas são diferentes e têm hábitos diferentes. Para construir suas moradias, elas usam os materiais disponíveis na natureza ou que podem comprar. Observem. A casa do índio é uma oca feita de palha, cipós e barro. A casa dos esquimós é feita de gelo. A casa dos ribeirinhos é feita de madeira em cima de estacas e chama-se palafita. Ribeirinho porque são pessoas que moram próximo aos rios. Então as casas são construídas com essas estacas aqui, ó, que eles chamam de aqui, ó. São as palafitas que mantêm a casa acima do nível da água, porque quando o rio enche, a água não entra nas casas, porque elas estão mais altas do que até onde a água chega, tá bom? Então, ribeirinho é uma população que vive próximo aos rios de um determinado lugar. E aí vem assim, ó. Vejam outros tipos de moradias e pinte a que mais se parece com a sua. Então, vocês vão observar as moradias que aparecem aqui: casa oriental, tenda, alvenaria, prédio. Vocês vão pintar a que mais se parece com a casa de vocês. Depois, diz qual é o tipo de moradia que você mais vê perto da sua casa e da sua escola. Desenhe. E aí vocês vão desenhar aqui que casa como é que é essas casas ou essa casa que vocês mais veem aí perto da sua escola. Bom, na outra ficha, tá? Diz assim, olha: moradias. Observe o quadro com o alfabeto e depois troque as imagens pelas letras e descubra o segredo. Se for preciso, peça ajuda de um adulto. Então tem abelha, letra A, bolo, letra B, carro, letra C, e assim todo o alfabeto. Então, cada símbolo, cada desenho corresponde a uma letra. Aí vocês vão vir aqui para essa outra parte, que é o segredo, vão ver, ó, os animais, as figuras que tem, vão olhar lá no alfabeto e vão substituir por letrinhas. E no final vocês vão descobrir qual é a mensagem, o que está aí, vai surgir aí de escrita quando vocês substituírem, tá bom? Então, essas atividades são atividades de História e Geografia. Outra ficha, de História e Geografia também. Desembaralhe as letras e descubra as palavras escondidas. Então, aqui dentro de cada retângulo forma uma palavra. Tem que usar todas as letrinhas que estão aqui. E essas palavrinhas que estão aqui estão relacionadas com a questão de família, parentesco. Vocês vão descobrir e escrever nas linhas qual é essa palavra que estava ali embaralhada. Conheça a família de Magali. E aí vocês têm o desenho. Quantos membros tem a família da Magali? Vocês vão contar os membros da família e vão colocar. E quantos membros tem a sua família? E agora aqui quer saber quantas pessoas tem na sua família. Então, nesse momento, vocês podem contar a quantidade de pessoas que estão na casa com vocês. Ou, mas tem meu pai e tem minha mãe, a gente não mora na mesma casa. Então, vocês vão contar papai, a mamãe, se tem irmãos, os avós, tá bom? Não precisa ser toda a família completa. E aí pergunta assim:
Qual é a família maior? A família maior. Será que é a da Magali ou é a de vocês? Se a de vocês tiver mais membros do que a família da Magali, vocês vão marcar aqui um xizinho, a minha. Se não, vocês vão marcar aqui na da Magali. Depois vem, ó, sua família tem um animal de estimação? Aí vão responder sim ou não. E se tiver, qual o nome dele? Aí vai colocar o nome. Fichas de matemática. Número 1. Observem no gráfico os animais preferidos dos alunos do primeiro ano. Então, vocês têm aqui, ó, de 1 até 10 no gráfico de barras. Borboleta, cachorro, a vaca, joaninha, abelha e o cavalo. Vocês têm que contar as partes que estão pintadas, tá? Para vocês verem, ó, para poder completar a tabela. Aí no 2, de acordo com o gráfico, registre o número de animais. Então, vocês vão olhar no gráfico quantas abelhas tem e vão colocar o numeral. Borboleta, cachorro, cavalo, joaninha e a vaca. Sempre olhando no gráfico e vendo a quantidade. E aí vem assim, responda a qual foi o animal mais votado. Aí, pela tabela, vocês vão ver qual foi o animal mais votado. Aí vocês vão escrever o nome do animal aqui. B. Qual animal foi o menos votado? Também escreve o nome do animal. C. Qual animal teve 7 votos? Aí vocês vão conferir lá e escrever aqui. Bom? Outra ficha de matemática. Pinte no gráfico a quantidade de animais. Então, vocês têm que olhar. Agora não vai estar pintado. No outro já tinha o gráfico pintado. Agora são vocês que vão pintar. Podem usar a mesma cor ou pode fazer de cores diferentes a cada barrinha. Eu não quero que pinte cada quadradinho de uma cor diferente, não. Se escolheu verde, então toda a quantidade de sapinho vai ser de verde. Cada barrinha pode ser de uma cor, mas não cada quadradinho. Vocês vão olhar dentro do retângulo, vão contar quantos animais e vão pintando de acordo com a quantidade. Número 2. Desenhe bolinhas para que todas as peças de dominó fiquem com 8. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 nessa peça. Quantas bolinhas vou desenhar aqui embaixo para esse dominó inteiro ter o total de 8? A mesma coisa em cada um deles, desenhando as bolinhas, tá, pessoal? Não é para colocar número, não. Número 3, registre o número que vem antes e depois. Então, a gente está falando de antecessor e sucessor. O antecessor é o número que vem antes e o sucessor, o número que vem depois, tá? Mas a gente vai voltar a falar sobre isso, fazer mais exercício sobre essa questão do antecessor e sucessor. Então, vocês vão observar o numeral que está no meio, tá? E vão colocar quem vem antes, quem vem depois de cada um deles. Novamente, ficha de História e Geografia. História de família. Peça um parente idoso para lhe contar uma história de quando ele era criança. Quais brinquedos usava e onde brincava. Depois, faça um desenho bem colorido ilustrando a história. Então, esse espaço aqui vocês vão ilustrar com o que essa pessoa contar para vocês, o que vocês acharam, né, mais interessante e vão fazer uma ilustração. Na próxima ficha, deixa eu descendo aqui, peraí. Vamos ver aqui. A família de cada um. A família faz parte da nossa história e com ela fazemos parte do mundo. Complete o desenho colocando seu nome e o nome dos seus parentes mais próximos. Então, aqui nessa árvore você vai fazer isso. Colocar o nome do parente mais próximo. Vocês podem aqui começar aqui por vocês, depois vir papai e mamãe, e aqui em cima vir a vovó ou vovô, que pode ser o pai da mamãe, o pai e a mãe do papai. Desse outro lado aqui, se vocês colocarem a mamãe aqui, ó, nesse espaço aqui, vocês vão desenhar aqui o vovô e a vovó materna, ou ao contrário. Então, os parentes mais próximos, tá bem? Então, aí termina as fichas de vocês da semana e aguardamos os próximos e nos encontramos lá na aula, né, na videoaula, para a gente fazer mais atividades, que tem mais coisa, mais ficha para a gente fazer. Então, até lá, beijo!